pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Personalidade, o nosso programa de podcast da ACBIG CDL. Nós convidamos aqui empresários e empreendedores de Biguaçu e região para contar um pouquinho das suas histórias de vida profissional e pessoal. Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui no podcast da CIBIG CDL e dizer que o nosso objetivo aqui não é apenas conhecer os empresários, mas também mostrar como as suas experiências, suas histórias podem contribuir também auxiliar a empreendedores do nosso município a crescer e desenvolver o comércio local. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com a Juliana, nossa diretora executiva, e eu sempre gosto de participar desse programa, porque às vezes acabo conhecendo pessoas que eu não tinha tanto contato, como é o caso da nossa convidada de hoje, e a gente sempre aprende um pouquinho, né, com cada um que passa por aqui. Eu sempre digo que, para mim, é muito mais satisfatório, eu acho, do que às vezes até o próprio entrevistado, porque eu tenho essa oportunidade de conhecer muitas pessoas do nosso município e também, enquanto diretora de núcleo, é uma das minhas funções, né? As minhas É funções verdade. aqui é conhecer o nosso empresariado e também estar à disposição para auxiliá-los da melhor maneira possível. É isso aí, verdade. Então, eu, Juliana, executiva da CIBIG, a Sheine, a nossa diretora de núcleos, estamos aqui para receber hoje ela, que é uma mulher empresária, determinada, forte, ela que é mãe, ela é vó e acreditem, ela é psicóloga, gente, hoje. Essa mulher, ela é sensacional. A história de vida dela, eu não tenho dúvida de que vai ser, assim, um marco para vocês e de muito aprendizado. Eu trabalho na associação há 14 anos e ela foi uma das primeiras associadas a qual eu tive contato e eu tenho muita admiração por ela. E hoje eu vou receber aqui com muita satisfação a Francileide Cidral. Seja muito bem-vinda, Franci, ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, vou falar da minha história para vocês, como ela começou, que começou em Fortaleza, né? Que eu não sou natural aqui de Santa Catarina, eu sou natural do Ceará. Eu sou de Fortaleza, cheguei aqui com 19 anos, vim casada com o meu primeiro marido, que é o pai dos meus dois filhos. E foi uma luta, sempre uma luta, né? Meu primeiro emprego, quando eu cheguei aqui, foi caixa do supermercado antigo Pão de Açúcar, que ficava ali no Estreito. Trabalhei por 3 anos no Pão de Açúcar. E em 88 resolvi pedir as minhas contas para começar a tentar abrir um negócio para mim. E aí, em 99 eu comecei aliás, em 89 eu comecei a vender lingerie. Então eu vendia lingerie de porta em porta. Fui sacoleiras durante 8 anos. Fazia toda essa área aqui, Biguaçu, Saudade, Prado, todos esses bairrozinhos aqui de Biguaçu, eu conheço eles todos. Assim, ó, conheço na palma da mão, porque era de bicicleta e era rua emburacada, então quer dizer, eu cresci, Biguaçu também, graças a Deus, cresceu. E aí, quando foi em 97, eu abri a minha primeira lojinha, atrás da minha casa. Fiquei 3 anos atrás de casa, e em 99 abri a France Modas, que agora esse ano fez 25 anos, que ela está, no caso, com registro, né, no Sim. CNPJ. E aí, quando foi em 2006, eu resolvi me separar do meu primeiro casamento, né? E aí eu disse, agora eu vou cuidar da minha vida, porque eu vou terminar de criar meus filhos, vou educar, né? E aí, graças a Deus, meus dois filhos, todos dois são formados. O meu filho mais velho é fisioterapeuta, a minha filha mais nova é advogada. E aí, em 2010, eu casei de novo com meu segundo marido. Não quis ter mais filho, falei que eu já tinha já uma certa idade, não queria ter mais filho. Então, resolvi em 2017 a voltar a estudar. Era um sonho meu fazer uma faculdade. E aí, em 2017, eu fui fazer o SEJA, no colégio ali da praia, né, no Heloísa. Aham. E aí eu fiz o SEJA em 1 ano e meio. Eu fiz de fevereiro de 2017 até julho de 2018. E aí, em dezembro de 2018, eu fiz o Enem. Olha, E aí eu consegui uma nota boa no Enem, consegui uma bolsa na Estácio, por curso que eu queria, que era psicologia.
com 70% de desconto. Oh, que bacana. E aí fiquei. Não vou dizer para vocês que é fácil. Não, nada é fácil. É bem difícil. Porque assim a gente vê um mundo completamente diferente da gente, né? Primeiro porque eu era a mais velha da turma, a começar, né? Segundo, que muitas coisas diferentes, tecnologia, coisa que eu não sabia, que eu tive que lidar na marra, né? E aí eu entrei na faculdade em 2020, estava ali uns 15 dias de faculdade, veio a pandemia. E eu não sabia lidar com o computador, não sabia de nada, e aí falei, não, não, eu vou desistir, mas graças a Deus eu tenho muitas pessoas boas na minha vida que me ajudam, eu tenho minha filha, o meu genro, que me ajudou, não, não, eu arrumo um computador para a senhora, e arrumou o computador, e eu fui aprender, e peguei uma mocinha para me dar aula, e fui aprendendo, e aí continuei, e terminei minha faculdade o ano passado, 4 anos e meio de faculdade, né? Hoje eu ainda exerço as duas profissões. Tenho a minha loja, né? E abri o meu consultório do lado da minha loja. Estou trabalhando com criança. Comecei já a fazer uma pós em autismo pela aba, né? E estou gostando muito das duas coisas, né? Sei que mais tarde eu vou ter que optar por uma, mas por enquanto ainda vou ficar com as duas coisas. E a hora que eu optar por uma, aí eu vou ver direitinho, mas provavelmente mais tarde vou optar por ficar só com a psicologia. Ah, eu não tenho dúvida. Certeza. Até porque, assim, né, Franci, com a loja, eu acho que uma vida inteira de Uma uma vida psicóloga, Isso mesmo. não é? Só que é Porque engraçado, sabe, Ju? A gente fala assim, ó. Ah, todo mundo que tem uma loja, que atende, que é vendedor, é um pouco de psicólogo. Só que é diferente, é, né? É bem diferente, né? O que a gente conversa, de repente, numa loja com uma cliente, é diferente do que a gente conversa no consultório. Então, assim, é bem diferente, né? E assim, ó, como é que eu vou falar para vocês? É difícil a gente optar por uma coisa só, porque assim, eu gosto das duas coisas. Eu adoro ser vendedora, eu adoro arrumar a minha loja, arrumar as roupas na minha loja. O cliente chega, eu já sei a numeração do cliente, eu já vou lá, eu já pego o que o cliente quer, né? Então, assim, eu ajudo o cliente a gostar da peça que ele pede. Então, assim, é bem complicado. Eu sei que eu vou passar o tempo me adaptar. Tem gente que diz assim para mim, tipo assim, a minha filhinha, né? Ela diz assim: ah, mãe, fecha essa loja de uma vez, fica só com o consultório. Mas eu ainda não tenho coragem, porque assim, eu gosto ainda bastante. Eu vou ter que ter um tempo ainda para me adaptar, para ver certinho, para poder, quando eu for, porque assim, eu não quero ir e depois ter que voltar. Entendeu? Eu não gosto de ir e voltar. Eu quero, a hora que eu estiver ali no consultório, vai ser somente no consultório e deu, né? dedicação, né? Dedicação só lá, no caso, né? É porque tu tá indo uma vertente da parte do autismo que tu gosta, deve ter sido a parte que tu te Sim, identificou. sim. Mas não quer dizer, pra te fazer uma venda casada aí, trabalha mais com o público feminino, traz a lingerie na parte de Isso, psicologia, mas aí como já é, o autismo já é diferente, já dá pra fazer essa venda casada, França. Mas olha, eu não tinha, e assim, por mais que tu fale que é diferente, eu entendo. Com certeza, deve ser completamente diferente a psicologia da loja, né, do atendimento na sim, loja, mas se tu não tivesse esse feeling, esse perfil, é, não conseguirias fazer isso na loja também, porque eu acho que isso é muito da pessoa também, sim. Franci. Porque tem gente, tem vendedores que tu vai na loja, ele só é vendedor, Sim. ele não te dá acolhida. E quando já é do teu perfil, É. aquela acolhida, por mais que tu ache que não vai fazer diferença, às vezes uma palavra que tu falou para aquela pessoa já mudou o dia dela. Já mudou. Então já foi às vezes melhor do que às vezes vai em psicólogo que ela não te toca com nenhuma palavra. Não, tem E quando é da pessoa, também, né? Tem isso também. Eu sempre falo assim, tem gente que abre uma loja linda, maravilhosa, tudo do bom e do melhor, mas aí o cliente chega lá e eles não sabem atender. Você me desculpe, né? é, Não é por mal, mas assim, não sabem atender. Então, o que que acontece? Às vezes não dá certo, né? Porque assim, o meu pai, ele falava uma coisa para mim quando eu era criança que eu não entendia. Hoje eu entendo muito bem o que ele fala, né?
que ele falava. Ele dizia que a pessoa que nasce para mandar, ela não aceita ser mandada. E a pessoa que nasce para ser mandada, ela nunca vai saber mandar. Então, o que que acontece? A gente vê várias pessoas que abrem vários negócios, e não dá certo, e vai para um, e vai para outro, e vai para um, e vai para outro. Um conselho que eu dou para vocês, que estão começando agora, né? Façam o que vocês gostem, independentemente do que vocês vão lucrar. Porque às vezes só o lucro não é bom. Porque não adianta vocês só ter o dinheiro e não ter a felicidade de levantar de manhã cedo e se arrumar, tomar o seu café e dizer assim, eu vou para minha loja, né? Seja do que for, tem que ter vontade, tem que gostar do que faz. Porque assim, ó, tu vai receber cliente que às vezes vai chegar ali com um monte de problema, que ele já vem de casa carregado. Muitas vezes ele chega na tua loja, ele não tem nem vontade de comprar nada, ele só saiu no caso, para aliviar a cabeça, para aliviar os problemas, e aí chega ali, né? Não, França, eu vim só dar uma olhadinha, tal. Mas aí a gente começa a conversar, a pessoa gosta da conversa, e aí vai ficando, e aí compra, entendeu? Porque assim, hoje em dia, a gente ter um comércio físico como é o nosso, né, não está fácil, não está Verdade. fácil para sobreviver. Principalmente quem tem aluguel, né, porque está tudo difícil. Então, assim, sempre que for abrir um negócio, eu vou dar uma adenda aqui, façam cursinho no Sebrae. É muito bom o Sebrae. Se você estiver aqui também, né, as pessoas têm que procurar e fazer aqui. Porque eu digo para vocês, eu aprendi muito com o Sebrae. Na época, né, da CIBIC, a Juliana está aqui há 14 anos, eu estou 24 anos. Eu fiquei um ano só em Florianópolis e daí vim para cá. Na época era na época da Lurdinha, né? Lurdinha. Eu conheci, mas É, ela trabalhou aqui. isso. Então, e aí, na época, traziam muito curso, e era muito bom. A gente sempre aprendia muito, porque assim, o Sebrae, ele te ensina tudo, vai te ensinar ali a administrar o que tu tem de capital para abrir o teu negócio, ele vai te ajudar a tu colocar um preço justo, porque ele também faz isso, tá? Ele vai te ajudar a colocar um preço justo, né? E assim, e as parcerias dele são muito boas, sabe? Eu digo para vocês que eu fiz o que eu fiz para mais de 10 cursinhos do Sebrae. E eu não me arrependo de nenhum deles. Todos eles eu aprendi bastante com os cursinhos do Sebrae. Então, assim, isso aí é muito bom, ter essa parceria, sabe? Vocês têm essa parceria com o Sebrae, porque, assim, essas pessoas novas que estão começando, vão começar igual eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma. Né? Se capacitar, né? Eu fui sacoleira, 8 anos, e aí a situação. Ah, França, era sonho teu ter uma loja? Não. Eu nunca tive sonho nenhum de ter uma loja. No caso, o que que aconteceu? Eu fui vendendo, eu vendia só lingerie, e aí um cliente ou outro que não saía muito de casa, a França traz uma calça para mim, minha numeração é tal, traz um vestido para mim, e assim eu fui indo, e daí quando eu vi, não tinha mais como eu andar só de sacola, né? Aí, porque daí não tinha mais. E aí eu falei, não, então eu vou abrir uma lojinha, aí abri atrás de casa, um espaçozinho bem pequenininho. Fiquei 3 anos atrás de casa e fiz a minha loja maior em 99, dia 23 de dezembro de 99. Eu lembro bem as datas, gosto muito de data, tá, gente? Uma coisa que eu ensino também para Tem vocês memória é boa vocês também. guardarem bastante data, porque data é muito importante na vida da gente. Então, eu abri dia 23 de dezembro de 99 e estou até hoje. Já chegou uma época de eu ter o meu espaço todinho da parte de baixo da minha casa loja, eu trabalhava com cama, mesa e banho, com calçado, com tudo, né? E sempre gostei de trabalhar com marcas boas, né? Porque o cliente, ele diz assim, eu quero uma coisa barata, mas antes dele querer a coisa barata, ele quer uma coisa boa, né? E o cliente que tu vai fidelizar ele contigo, se tu fidelizar ele com alguma coisa boa, ele não vai olhar muito o preço, ele vai continuar voltando. Eu tenho um cliente meu que está comigo há 20 anos. Eu tenho um cliente que mora nos ingleses, que morava aqui em Iguaçu, que foi embora com os ingleses, vem 2 dias, 2 vezes no ano eles vêm sempre em dezembro, compra as coisas de dezembro,
né, de Natal, Uhum. e aí termino de pagar ali em maio, quando é julho, volto e compro as coisas de inverno. Então, assim, eu tenho esse pessoal todo bem já Que legal. fidelizado, assim, né, fiel às marcas que eu trabalho. E teve uma época que eu estava com 3 funcionários, né? Fiquei com 3 funcionários uma época. Foi uma época muito boa, ali em 2008 até 2010, eu consegui manter ali, né? Se eu disser para vocês que eu ganhei dinheiro fora do meu comércio aqui de Biguaçu, eu estou mentindo. Porque eu só trabalhei 3 anos de carteira assinada, que foi no Pão de Açúcar. Tudo que eu tenho foi com o meu trabalho de vendedora, de empresária aqui em Biguaçu. Então, assim, eu agradeço muito ao pessoal aqui de Biguaçu, pessoal que sempre me receberam muito bem, tanto quando eu era sacoleira, como agora tendo a minha loja, esses anos todos, que ainda vem na minha loja. E como é diferente, né? Porque, tipo, hoje em dia, assim, a gente vê, hoje tem a internet que te facilita muito a venda na vida de sacoleira, tem a internet que hoje né, favorece muito. Hoje, normalmente, a pessoa tem um carro ou tem Uber, naquela época era bicicleta, né, Fran? Carregar sacola, que não é, Bicicleta. e que é pesado. Pesado, ganhei muito banho de chuva, né? É, E assim, sol quente na cabeça. Mas se eu disser para vocês que eu me envergonho da minha história, não, eu não me envergonho. com Eu certeza. tenho prazer em contar para vocês e dizer que quem tem um sonho de ter um negócio, seja lá o que for, né? Não deixe ninguém te dizer não, tá? Se 10 pessoas te disser não e tu tiver o teu sim na tua cabeça, vai atrás do teu sonho. Não existe. Isso é Mais uma história bem inspiradora. Eu fiz várias anotações aqui desde o começo da então fala vai. da senhora e eu tenho bastante curiosidade, assim, como realmente eu não tinha conhecimento sobre a sua loja, enfim. Mas eu queria voltar um pouquinho a sua história e saber, entender qual o motivo que fez a senhora vir para Santa Catarina. Por que que a senhora veio para cá? Como? O que que aconteceu O nesse que que chamou a caminho? O atenção que em que chamou a Santa atenção? Catarina, né? É isso. Então, deixa eu falar para vocês. O meu primeiro marido, pai dos meus filhos, é natural de Alfredo Vale, aqui Hum, de Santa Catarina. Então, a gente começou a namorar, nós começamos a namorar em 84, né? Começamos a namorar eu acho que foi março de 84, e aí quando foi dezembro de 84, nós noivamos. Como naquela época, né? Eu jamais, meus pais iam deixar eu vir para cá só por vir, sem estar casada, sem nada, né? Então, quando foi em janeiro de 85, eu casei o civil lá em Fortaleza, com o meu primeiro marido, o pai dos meus filhos. E aí vim embora para cá, para Biguaçu, porque a família dele, na época que eu vim para cá, já moravam todos aqui em Biguaçu. Então a gente veio embora para cá, para Biguaçu, porque os pais dele tinham casa aqui em Biguaçu, as irmãs, então era tudo aqui de Biguaçu. Aí eu fiz um casamento lá em Fortaleza, que é o civil, que antigamente, em 85, a gente primeiro tinha que casar o civil, para depois casar o católico, né? sim. E aí depois eu cheguei aqui em 85, e aí comecei a trabalhar no Pão de Açúcar. Eu cheguei aqui, gente, para já casar o católico. Já queria casar o católico, que era o meu sonho, casar de véu grinado, né? Uhum. Só que daí o que que aconteceu? Eu não pude, porque daí a situação não me permitiu, né? A gente não tinha dinheiro, tal, para fazer uma festa. E aí eu acabei não casando do jeito que eu queria. Mas aí quando foi em 89, 88, aí eu casei o católico, simplesinho mesmo, tá? Foi o padre Lúcio, muita gente que mora aqui em Biguaçu deve lembrar do padre Lúcio, que me casou. Então eu casei aqui na igreja da matriz aqui de Biguaçu. Então foi por isso que eu vim para cá. Eu não vim para cá com a cara e a coragem, não. Uhum. Eu sou Ah, muito sim. medrosa dessas coisas assim, sabe? De não conhecer, né? Mas eu tinha muita vontade de conhecer o Sul. Eu tinha muita vontade. Eu sempre tive muita vontade, porque eu adoro frio. Eu amo frio. Ah, então vamos trocar, porque eu gosto do calor, então eu vou para cima e a senhora fica. Então pode ter verão o ano. Ah, o inverno para mim é sofrido, não dá. Mas Você posso vai para. continuar? Pode ir, Tá, pode. Já que fez várias então, anotações. estou só fazendo meu cheque aqui. Eu logo reparei quando a senhora sentou aqui que a senhora é uma mulher de fé.
ter uma medalha da Nossa Senhora Aparecida, né? E agora a senhora relatando também que tinha esse desejo de casar na Igreja Católica, né? Conta um pouquinho pra gente como que é a sua história, se há alguma história com relação à Nossa Senhora Aparecida, porque geralmente quando a gente carrega a medalha de algum santo é porque a gente tem alguma experiência com ele, né? Ou alguma história, alguma devoção. Então conta um pouquinho, que eu sempre gosto de conhecer essa parte também das pessoas, porque eu também sou católica, sou devota à Nossa Senhora de Fátima. Sim, E aí, logo quando a senhora chegou, me chamou a atenção. eu Então, vejo aqui, né? então eu acho que isso realmente, para mim, tem um significado muito grande, acredito que para a senhora também. Então, conta um pouquinho se existe alguma história com relação a Sim, isso. existe uma história, 2014, eu sempre fui católica, né? Eu sempre fiz tudo certinho dentro da religião, né? Porque como minha mãe diz, né? Nós nascemos católica, né? Se você depois crescer e quiser mudar, é opção de vocês, né? É. Então, em 2014, em 2013, eu fiz uma endoscopia no Hospital HU, aqui de Florianópolis, e aí foi descoberto um câncer de estômago, né? E aí, em 2014, em maio de 2014, eu fiz a cirurgia. O câncer estava no âmago do estômago, eram 5 tumores, né? Maligno, gente, não era benigno, tá? As pessoas às vezes pensam assim, era benigno. Não, era maligno, né? Eu me internei uma semana antes, em abril, fiquei do dia 23 de abril até o dia 30 de abril internada no HU para fazer todos os exames. Foi uma situação muito difícil, porque assim, ó, o câncer dá sinal, o câncer dá isso. Não, o câncer não dá sinal, o câncer ele não te avisa. Eu não sentia nada, 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 né? E através dessa endoscopia que eu fiz, aí foi descoberto esses sintomas. E aí eu fiz a cirurgia dia 22 de maio de 2014. E foi assim, foi uma correria danada. Se eu disser para vocês que foi fácil, não foi. Porque assim, eu não digo nem por causa da doença, não foi por causa da doença. É porque assim, as pessoas ainda têm muito preconceito, sim, em relação à doença, ao câncer. Todo mundo acha assim, tem um câncer, vai morrer. Primeira coisa que as pessoas, né, falavam, né? E graças a Deus eu fiz a cirurgia. Se eu disser para vocês que eu passei bem, eu não passei bem, eu passei muito mal na primeira semana. Eu perdi uns 20 quilos já em 15 dias. Eu fiquei muito magrinha, eu fiquei bem debilitada, né? Mas aí, como eu tenho a minha fé muito grande, Nossa Senhora Aparecida, e meu São Francisco de Assis, que eu também não deixo de lado, né, os dois, eu fiz promessa para eles, né, para mim ter minha recuperação, que eu queria terminar de criar os meus filhos. Eu tinha a minha filha, era novinha ainda, né, era solteira, estava em casa comigo, só o Daniel que era casado. E também eu queria ser vó, gente. E era o meu sonho ser vó. E eu não era vó ainda, né? Então, eu digo, não é justo eu passar por essa vida sem ser vó. Eu tenho que ser vó, né? E aí, Espera mais um pouquinho, me deixa mais um pouquinho aqui. espera aí, Deus aí, fique quietinha aí, não queira me levar agora não, quero ser vó. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não precisei fazer nem rádio, nem químio, mas fiquei 5 anos no Cepom, né? Me tratei durante 5 anos no Cepom. Hoje tem uma cicatriz enorme na barriga, mas não tenho vergonha dela, não quero fazer plástica. Ela vai ficar ali para mostrar que eu fui curada, É a sua né? história, né? É a minha história. Não existe Ah, cicatriz melhor, né? Esse, Aquela história. eu vejo assim porque me chamou a atenção, porque assim, realmente carregar essa medalha é porque realmente tem um significado. Não estaria ali só por um objeto de decoração. E eu vejo que todo empreendedor, todo empresário, ele não adianta, ele não é só a empresa, é uma pessoa, né? E a gente sabe que Sim. a nossa vida passa por várias situações, vários obstáculos, e eu imagino que deve ter sido bem difícil para a senhora conseguir conciliar o tratamento, o trabalho, a família, e às vezes só realmente se apegando, tendo fé,
né, em algo que a gente consegue passar realmente por todas essas situações de alguma forma, né? A gente, como a senhora tinha um bom motivo, né? Sim, Ser avó, então possivelmente foi isso até que motivou assim, não, eu não quero passar, sair dessa vida sem ter essa experiência. e tive, tá, gente? Tem um neto de 7 anos, que é filho do meu filho, Daniel, e tem o Lorenzo também, que todos dois são minhas paixões, filho da minha filha Ariane e o Daniel Lucas. Sorte dos netinhos, né? Ter uma É, avó assim tão coruja, com tanta vontade de ser avó, né? Certamente deve ser muito participativo. Sim. Foi mãe. É, a parte boa não tem a obrigação de educar, tudo mais, né? Só fica com a parte isso boa. a gente escuta de todo mundo. E com os filhos você também pensa, é igual quando eu falo da minha mãe que a mãe, ai, não briga com ele. Ah, engraçado, comigo, tu briga com ele que não quer brigar. É, Pois é. a minha mãe sempre fala assim, olha, quem tem que educar, tu é mãe, eu sou avó, é outra coisa bem diferente. Eu falo, ah, então tá bom. Mas eu queria conhecer mais um pouquinho da história da senhora, né? Pelo que eu entendi, dentro do que a senhora contou pra gente aqui, a loja a senhora meio que criou por necessidade, né? Em virtude da demanda também, imagino que deve ser muito difícil sair carregando sacola com bicicleta, né? Então, a loja foi uma necessidade, mas a psicologia foi um sonho? Queria fazer desde novinha, desde que eu era pequenininha, assim, que o pai, às vezes, meu pai era funcionário da prefeitura, né, em Fortaleza. E aí ele me levava, às vezes, com ele para algumas coisas lá, e a gente ia na parte lá, que nessa época em Fortaleza, tinha uma parte que o pessoal atendia, os médicos atendiam o pessoal da prefeitura, né? No caso, todo o pessoal da prefeitura, os médicos atendiam. E aí eu ficava curiosa, né? Eu aprendi a ler cedo, graças a Deus, né? Com 7, 8 anos eu sabia ler. E aí eu via aquele nome lá, né? Psicólogo, psicólogo, e dizia, pai, o que que é isso? O que que é isso? Meu pai não sabia dizer direito o que que era, né? Aí um dia uma técnica de enfermagem me viu falando, né? E daí ela pegou e veio conversar comigo. Aí ela disse, vem aqui que eu vou te explicar o que que é. E aí ela me explicou, né? Psicólogo é uma profissão, né? Que cuida de pessoas que não estão muito bem da cabeça. Foi assim que ela me falou, né? Que não está muito bem da cabeça. E aí eu dizia, tá, mas assim, mas a pessoa fica bem do corpo, tá com o corpo bom, mas a cabeça não? Daí ela dizia assim, muitas vezes a pessoa tem um corpo lindo e maravilhoso, mas a cabeça não tá boa, né? E daí eu lembro das palavras dela que ela falou assim para mim, e se a cabeça não tiver boa, o corpo não te leva em lugar nenhum, Olha só, e é verdade. né? Então, em primeiro lugar, tu tem que estar com a tua cabeça boa para o teu corpo te levar aonde você quer ir, né? Então, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas ainda têm assim, ah, não, psicólogo, a gente vai lá, conversa lá 40 minutos, 50 minutos, e vai lá, deixa o dinheiro da gente lá. Gente, não é deixar o dinheiro da gente lá, deixa o problema da gente lá, né? Porque assim, ó, às vezes tu vai no psicólogo, tu consegue conversar coisas que tu não tem coragem de conversar com ninguém. E ali tu consegue conversar. E vocês podem saber que é tudo muito profissional, a gente tem muita ética, né, na nossa profissão. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o meu certificadozinho da oitava série para já começar, porque eu achei assim, eu vou fazer o primeiro ano, segundo e terceiro, e já vou começar a estudar, porque eu vim com esses planos. Mas aí cheguei aqui, aí foi outra coisa, e aí eu não pude, aí eu adiei, né? Adiei, por 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu adiei, gente, mas eu não desisti. É tanto que hoje eu estou formada. Olha só. E até o que eu acho interessante da psicologia, que às vezes, como a senhora colocou, muitas pessoas não dão, assim, importância para a psicologia, mas dentro de muitas coisas que eu tenho estudado sobre o assunto, eu tenho lido que, às vezes, problemas emocionais podem tornar-se físicos. Sim, E a gente vê assim, até teve uma vez eu li um artigo que dizia que muitas mulheres que acabam desenvolvendo câncer de mama foi por questões emocionais não sim. curadas, não tratadas, porque a mulher ela tende a ser muito mais emocional e o emocional dela fica no coração, onde é É.
peito, né, os seios. Então, acaba desenvolvendo câncer de mama, não tem histórico na família, não tem nada, e acaba desenvolvendo essa doença física Sim. por uma demanda emocional que não foi tratada, né? Foi tratada. E muitas vezes ela foi ali, ó, ela tinha ali uns 15 anos, 14 anos, e aí ela vai te acompanhando, né? Ela não vai deixando. É tipo assim, né? Tu tá com um lixozinho ali, aí tu diz assim, eu não quero limpar agora, eu vou jogar para debaixo do tapete. Aí tu vai ali e joga para debaixo do tapete, mas só que ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Aquele rancinho assim. Isso. Mas dizem que é exatamente assim, que vai Aquele acumulando, rancinho que ele vai deixar. que vai acumulando, pelo que eu li, é exatamente isso que ela está Sim, falando. sim, sim. Você não trata e fica ali. Aí Isso. você acha que não, aquilo ali não está me incomodando, mas tá, porque às vezes vai acontecer alguma situação que é um gatilho Sim. que aquilo vai retomar, Isso entendeu? E mesmo. às vezes quando retoma, ele acaba virando um problema físico. Sim. Eu já ouvi Físico, e falar muitas isso. vezes te traz consequências que não precisaria daquelas consequências se tu tivesse tratado quando tinha que ser tratado, entendeu? Porque assim, eu sempre falo assim, ó, por trás de uma ação teve alguma coisa no passado que te obrigou a fazer aquilo ali. Então, o que que acontece? Tu tem aquele problema, tu estava com aquele problema ali quando tu tinha 14 anos, 15 anos, alguma coisa que tu não gostou. E aí ele vai te acompanhando, ele vai te acompanhando, é como você falou. Então, o gatilho, ele está ali. Então, às vezes, as pessoas casam com esse problema, né? Tem os filhos com esse problema, né? E aí, muitas vezes, ou vem uma doença tipo assim, um câncer ou uma depressão, né? Porque a depressão ela está aí mostrando para a gente que isso não é brincadeira, né? Porque tem pessoas que não quer se tratar. Ah, não, eu tenho vergonha. Psicólogo é médico de doido? Não, não tem nada a ver. Psiquiatra não é médico de doido, não é questão de ser doido. Se às vezes só uma consulta não te fez efeito, geralmente nunca uma consulta só vai te fazer algum efeito. Né? Tem gente que vai ali no psicólogo ali 4 vezes no mês e acha assim, não, estou curado. Não, isso não existe. Isso não existe, né? Tu vai ter que, de repente, dependendo do teu transtorno, dependendo do que tu tem, passar pelo psiquiatra, sim, tomar remédio, sim, por que não? Se o remédio te fazer bem, tem que tomar, sim, e fazer um tratamento, né? Eu costumo dizer para vocês, todos nós precisamos de psicólogo. Eu marquei aqui isso. Todos nós, tá? Então, assim, é uma coisa assim, que não adianta dizer assim, não, eu sou psicólogo, eu não preciso de psicólogo. Preciso sim. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, né? Para mim, se eu pudesse, assim, hoje, né, fosse uma pessoa assim que tivesse assim poder, tipo assim, um presidente da República, né, eu ia fazer uma lei para todo mundo ter direito a psicólogo, independentemente de classe, de raça, de idade, todo mundo tinha que ter, sabe? Porque assim faz muita falta na vida da gente. Vocês podem ter Eu certeza. também acho, eu ia dizer que existe realmente muito preconceito ainda mais com as pessoas mais velhas, né? Acham que mente vazia é oficina do diabo e que é falta de ocupação, mas que não é. A doença mental, ela realmente está aí e está acontecendo muito. E eu acho que depois da pandemia, muito mais. Essa Sim. nova geração tem que ser muito bem olhada, muito bem analisada, porque realmente está tendo. E eu também acho que todo mundo deveria ter condição, acesso a um Sim. psicólogo, Uhum. terapia familiar, Isso. né? Terapia em Infelizmente, grupo também é muito bom, né? eu acho que é bem Feita, né? importante também. Eu vejo que a terapia, pelo menos para mim, no meu processo de desenvolvimento, foi sinônimo de libertação. A terapia, ela liberta, ela faz realmente o que você consiga se conhecer, Sim. ter o autoconhecimento, saber o que realmente te incomoda, o que você realmente gosta, porque a gente às vezes acha que, assim, eu gosto muito de café, mas na verdade você não gosta de café, porque o seu pai gostava de café e sempre insistiu que você tomasse café, e aí vai ver assim, eu fiquei um mês sem tomar café, não me fez falta nenhuma, entendeu? Então, são coisas pequenas que às vezes a gente acha que é um gosto nosso e na verdade não é. Então, é coisas simples, mas às vezes é o simples ali, como a senhora colocou antes, às vezes é uma situação pequena que às vezes em determinado contexto pode acionar um gatilho e aí se tornar algo grande, grave. O que eu tenho acompanhado, inclusive, com relação ao transtorno bipolar, Sim. que muitas pessoas relatam que até então nunca teve nada, teve uma vida tranquila, só que alguma situação, às vezes o nascimento de um filho, por exemplo, pode acionar esse gatilho e a pessoa ter
ser diagnosticada com transtorno bipolar. É onde vem as depressões pós-parto, né? Que às Sim, vezes é um gatilho que, tipo, o excesso de responsabilidade. Quando a gente nasce, nasceu a mãe, nasceu uma culpa. isso. Quando a gente vê o rostinho do Eu filho, tenho que dar de conta de tudo. E não temos que dar de conta de tudo. exatamente. Nasce aquele amor e nasce toda a responsabilidade. Gente, vamos combinar. Nós que somos mulheres, os primeiros 15 dias do filho não deveria existir. Ah, Porque é surreal, a Complicado. adaptação. Peito que racha, criança chorando, não sei o que tem. Olha, Não, aí os pontos. acumula ainda. E a pessoa ainda tem uma empresa. Né? Poxa, Pensa, como é que tá? faz? Como que faz? Ô, Francis, para esse lado da psicologia, eu gosto muito, assim, eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção e às vezes eu penso que eu vou fazer um dia só para mim entender, porque eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção e me atrai muito a psicologia. É, às vezes as pessoas querem ir no psicólogo, mas ela pensa, eu não sei nem o que que eu vou falar, eu devo ter algum trauma da minha infância, mas será que eles vão conseguir entender? uhum, Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes isso acontece, uhum. sabe? Eu já conversei com muitas pessoas, e eu já tive a oportunidade de fazer terapia, né? Mas quem nunca teve acha que vai chegar lá e não vai saber nem o que falar. Não, não precisa ter trauma nenhum, não precisa ter medo nenhum, né? Quando você chegar, a conversa ela vai fluir normalmente, né? A gente vai conversando igual nós estamos aqui. A gente já falou aqui de vários assuntos, né? A gente já Que é falou de quase uma vários terapia coletiva. a gente já falou de várias coisas aqui, né? Então, a terapia é mais ou menos assim, você vai chegar, claro, se você chegar e já tiver aquele problema, né, no caso que está te incomodando e já falar, melhor ainda. Mas se não, a gente vai conversando, a pessoa vai se abrindo, né? Também se quiser chegar, não quiser falar nada, quiser ficar calado, é um direito teu. Chega ali, fica ali quietinha, você tem 10 minutos, 15 minutos, eu já tive paciente que ficou o quê? 50 minutos, ficou uns 15 calado, né? Daí depois começou a falar, e falou, entendeu? Então, assim, dá o tempo para a pessoa, né? A gente tem que dar o tempo para a pessoa. Não adianta chegar e ficar fazendo pergunta, tá? Não adianta o paciente chegar e dizer, tá, tu veio aqui por quê? Isso é uma pergunta que eu jamais faria para alguém, né? Então, assim, a pessoa chegou. Se ela quiser chegar e disser assim, olha, eu tive esse problema quando eu tinha 15 anos, que eu tenho lembrança disso aqui, né? Daí a gente vai perguntar, tá, você quer trabalhar isso aqui? Então tá, então a gente vai trabalhar esse problema. E muitas vezes aquilo ali nem é um problema, porque daí vai vir os outros e vai indo, entendeu, Juliana? Aham. Entendeu? E assim, a pessoa chega com aquilo ali e muitas vezes não é aquilo. Eu acho que o gatilho é aquele e não O é. gatilho é Olha aquele só. não é, tá? É outra coisa completamente diferente, que daí ela sozinha ela vai falando, ela sozinha ela vai se soltando, né? E quando a gente vê, a gente já está falando de outra coisa completamente diferente com que ela chegou. Então, assim, gente, vocês não precisam ter medo de psicólogo. Psicólogo não é nem um bicho, nem né, uma loucura, não. É uma pessoa igual a vocês, que também tem problema igual a vocês, né? E que está ali para te ajudar, para te ajudar. E também assim, você não é obrigado. Muita gente às vezes vai no psicólogo e fala assim: ah, mas eu não gostei dela. Aí para que eu fui fazer esse pacote? Para que eu fui fazer isso, fazer aquilo outro, né? Então, assim, um conselho que eu dou: quando vocês decidirem a procurar um profissional da psicologia, não faça pacote nenhum. Marca ali um atendimento, né, aleatoriamente. Vai lá ver se realmente é isso que vocês querem, se você se deu bem com o profissional, se você gostou ali, e aí você continua. Se você não gostou, acertou aquela sessão e acabou, vai procurar outro profissional. Porque assim, como tem muitos profissionais, a gente não é obrigado a ter só um, né? Então, assim, ó, o que eu costumo fazer, eu não faço, no caso, pacote. Por enquanto, eu converso com o cliente, geralmente, no meu primeiro atendimento, eu não cobro nada, tá? O cliente liga, né, o paciente liga, eu marco num horário que seja bom para mim e para ele, né? A gente vai ter uma conversa ali de 1 hora, às vezes já passou até de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 10, e aí eu converso, e aí depois eu pergunto, né? Você vai querer continuar? Eu pergunto para ele. Você vai querer continuar? Sim. Então tá. Então o meu valor é um valor, eu estou cobrando um valor bem social, porque eu fiz essa faculdade, não foi para ficar rica, tá, gente? Eu fiz essa faculdade para ajudar algumas pessoas que eu sei que precisam, né?
Então, eu tô com preço bem social, não vou falar aqui, mas quem quiser depois, é social mesmo, não é esse negócio social, que tem gente que diz que é social, não, o meu é social mesmo, tá? Quem quiser ligar vai saber que é social mesmo. E aí eu pergunto, né? Eu digo, você quer continuar? Você quer que eu marque um horário para você? Aí depois dessa conversa que a gente vai ter, é que eu marco um horário para a pessoa. Ainda eu atendi um paciente na segunda-feira, que a menina já chegou lá com um dinheirinho, né? Porque ela já tinha me ligado, eu falei, não, hoje tu não vai pagar nada, né? Guarda teu dinheirinho. Tu quer continuar? Então, se tu quiser continuar, a gente vai continuar. E aí ela ainda riu. A senhora tem certeza? Eu digo, não, eu tenho certeza. E assim foi feito, né? Então, é porque, assim, às vezes a gente tem um medo, tem um bendito preconceito, sem saber, mas, assim, é em qualquer lugar que a gente vai, sabe, Juliana? Se a gente for, vamos supor, tu vai numa loja, tu é bem atendido, o que que tu vai fazer? Vai voltar? Tu vai no psicólogo também, tu gosta do profissional, o que que tu vai fazer? Vai voltar, com Né? certeza. Então, esse tem que ser para qualquer profissão que a gente faça, né? Porque daí tu vai chegar numa loja, né? As pessoas às vezes têm um monte de problema. As pessoas não, nós temos um monte de problema. E aí a gente vai atender uma pessoa, "Ai, toda cheia de coisa, não. A pessoa muitas vezes já sai de casa já para, é como eu digo, para espairecer um pouco, né? Então, em qualquer profissão, tu tem que se dedicar que tu vai fazer. Mas aí, França, eu acho que a gente vai voltar lá naquela primeira fala que tu fez ali, uma das primeiras falas que tu fez. É, tu fazer não só por dinheiro. E quando a gente te vê falando, quando a gente te escuta falando da loja, falando da psicologia, a gente consegue sentir o amor que tu transmite falando aquilo ali. Eu, Então, inclusive, tu anotei ter aqui que está sendo uma lição de dedicação. então, tu ter amor no que tu faz, só pode ser isso. Eu não tenho dúvida de que teu paciente ele vai querer cada vez mais voltar, porque realmente transmite isso. Porque realmente tu tá ali dedicada a ajudar, a fazer o propósito das profissões que tu buscou para tua vida. Uma que foi a loja, então tu não vendia só por vender. Não. Tu é a pessoa honesta que tu vai chegar lá e vai dizer, não, isso aí não ficou bom em ti. A cara Sim. da França, Ela não é? não Então é a faz. pessoa de verdade. Não, Tu isso vai não ficar brava comigo, mas não. Legal. e a mesma coisa, a parte da psicologia, eu não tenho dúvida de que tu vai ser a pessoa mais transparente e vai colocar todo o amor que tu tem naquilo ali, porque só na conversa te passa isso. Sim, sim. Não é, gente? É, realmente o dinheiro ele é resultado, Sim. né? De onde você coloca a sua energia. E se tem energia, vai ter troca com outras pessoas, eles vão sentir isso, né? Seus clientes na loja devem sentir isso, os seus pacientes também, Sim. enquanto psicóloga também devem sentir isso. E realmente eu anotei aqui que para mim está sendo uma lição de dedicação, que não importa o segmento que a senhora esteja, estando na loja ou estando, né, enquanto psicóloga, a senhora realmente busca fazer sempre o melhor, se Sim. dedicar ao máximo para aquela pessoa ali, seja provando uma roupa, ou seja, ouvindo o problema que ela está trazendo, para a senhora tentar dar um encaminhamento para a solução, né? Então, eu vejo que não importa realmente o segmento, desde que a gente tenha dedicação e tenha comprometimento, e realmente, como a senhora também falou antes, você tem que gostar Tem que daquilo que está gostar. fazendo. E eu vejo que a senhora gosta muito das duas coisas. Eu só não sei quando que a senhora vai conseguir se desvencilhar de um e de É, outro, né? Porque para mim ainda tá bem difícil, né? Assim, eu acho que a senhora vai conciliar isso por um bom tempo. Sim. Mas uma consequência, né? Que a senhora disse que começou a psicologia para ajudar as pessoas, Sim. não pretende ficar rica com isso. Não. Só que o que eu estou sentindo é que a senhora gosta muito mais disso e quando começar a ver que os seus pacientes estão tendo resultados muito positivos, a senhora vai querer fazer cada vez mais, 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 porque aquilo vai deixar a senhora assim satisfeita e com aquela sensação de dever cumprido. Sim. É Então, gratificante. então assim, a senhora vai ficar com a agenda cheia, não vai conseguir atender todo mundo e a consequência disso, ou a senhora vai ter que aumentar um pouquinho o preço social, né? Ou realmente ficar mais ali, botar pessoas para trabalhar na sua loja. Tô dando já uma dica aqui. Sim. Deixa a loja aberta e coloca a gente lá para faturar lá. Aham. E a senhora faz isso realmente com realmente alguma função social, né? Algum projeto da sua vida, não um projeto para ganhos financeiros, né? Então eu vejo dessa forma, né? A senhora não precisa se desfazer da loja, mas contrata pessoas para colocar lá. A senhora administra a loja Poxa.
Jamais? É, mas então a senhora vai ter que escolher, vai ter que escolher um ou outro. Voltando lá, né, no que eu falei sobre dinheiro, né, que dinheiro às vezes não é tudo. Outra coisa que eu aprendi com meu falecido pai também, que ele falava, né, ele dizia assim, ó, se tem duas coisas na vida, meninas, né, que ele chamava nós de meninas, né, nordestino, né, então ele falava assim para nós, ele dizia assim, que duas coisas na vida que a gente tinha que ter, né, sempre, morar num lugar que a gente gostasse e trabalhar com o que a gente gosta. Porque a nossa vida, ela vai se resumir nessas duas coisas, né? Tu sai de casa para o trabalho, tu sai do trabalho para casa. E o que que acontece quando tu não está feliz na profissão que tu tem? Né? Tu vai sair de casa naquele horário para ir para o trabalho, teu coração começa a acelerar. Começa a acelerar, tu fica ruim, como a gente vê aí um monte de pessoas com crise de ansiedade, com isso, com aquilo outro. Muitas dessas pessoas, às vezes, estão nessas funções somente porque tem medo de sair, de não arrumar outra coisa, né? E também porque precisa, né? Às vezes ganha melhor naquela função. Mas eu digo sempre a vocês, sabe? More no lugar que vocês gostem, né? E também trabalhe que vocês gostem. Porque o dinheiro muitas vezes não é. É Vocês verdade. podem ter certeza que não é. Eu digo que a faculdade da vida ela te ensina muito, né? Sim. Muito mais do que às vezes a faculdade do colegial, vamos dizer assim. Isso. Porque a frase do teu pai era bem semelhante à frase do meu pai. Meu pai dizia assim, que uns nascem para mandar, outros nascem para ser mandados. É a mesma coisa. Eles enxergavam o Isso. perfil de quem era líder e de quem não era. Então, o líder e de quem é para ser líder e quem é para ser liderado, né? Então, eles já tinham isso na história de vida deles sem fazer faculdade alguma. Aí a gente começa a ver as pessoas, entende? A gente às vezes tem algumas afinidades e não entende por quê. Essa frase do teu pai é muito semelhante à frase do meu pai. A tua devoção com Nossa Senhora Aparecida é muito forte com a minha, porque eu desde criança já fui devota Nossa Senhora Aparecida comigo. Quando criança, que eu tive um tumor na boca e a minha mãe fez uma promessa, então já me levou lá e eu me tornei desde criança. No meu primeiro parto do meu filho, foi muito ela que me ajudou. E um segundo fato, com meu segundo filho também, eu tenho certeza que na casa dela eu tive uma bênção, uma graça alcançada. Então, assim, a gente às vezes não sabe por que se liga tanto Sim. nas pessoas, mesmo eu tento contar todos os dias, não sabe por que a ligação é tão forte, né? E conversando contigo e ouvindo o teu relato hoje, a tua história hoje, Franci, eu vejo que o teu propósito é ajudar pessoas. Meu modo de enxergar, mesmo na loja e hoje na psicologia, mais do que isso, porque assim, eu não vou citar nome, mas tu vai saber do que eu tô falando, que a gente já conversou uma vez e assim, era tão forte contigo o propósito de ajudar pessoas que eu não tenho, tu vai lembrar da história. E hoje tem empresários bem-sucedidos que começaram por teu estímulo, vai lá, tu vai Sim. conseguir, vai acontecer. E eu acho isso marcou muito pra mim, assim, sabe? Quando tu me contou esse fato e assim, de ver como tu sempre ajudou pessoas. É o que eu tô falando, então psicóloga tu sempre foi. Tu sempre na tua loja as pessoas iriam, as pessoas que conversavam contigo sempre tinham aquela acolhida e a palavra certa na hora certa, mesmo que tu achasse que não, Sim. mas tu fez muita gente mudar com uma palavra tua. Então, agora, domingo de Páscoa, eu me surpreendi com uma pessoa, né? Vou citar o nome aqui, mas ele mandou um áudio para mim, me agradecendo que tá afastado de mim, não porque, no caso, não gosta de mim, que ele gosta muito de mim, que ele estava falando com a esposa dele, que eu ajudei muito ele quando ele chegou aqui, tal, tal, tal. Aquilo me emocionou, porque já fazia assim, já faz mais de ano que a gente não se fala, sabe? E ele mora aqui em Biguaçu, mas mora em outra cidade, né? Então, assim, aquilo lá me surpreendeu, porque ele falou bem assim, ele falou assim, olha, dona Franci, eu estava falando aqui para fulano e tal, que a gente não se viu mais, mas eu não deixo de pensar na senhora, eu não deixo como de lembrar tudo que a senhora fez por mim. Então, assim, é legal, né? É gratificante, né? Então, assim, ajude assim, olha quem, né? Eu acho assim, a gente não precisa estar ajudando ninguém com segundas intenções. Eu acho que quando tu quer ajudar uma pessoa, tu pode ajudar de várias maneiras. Tu pode ajudar somente com uma palavra amiga. Às vezes a pessoa chega lá com tanto problema, com tanta coisa. Então, assim, né?
Não precisa dar um abraço, não precisa nada, mas conversa um pouquinho, perde um pouquinho do teu tempo ali para dedicar àquela pessoa, sabe? Porque às vezes é naquela hora ali que aquela pessoa está muito, muito precisando e está assim, tá desorientada que não sabe o que fazer, né? Então, assim, eu sempre faço as coisas para as pessoas e nunca pedi nada em troca, porque eu não quero nada em troca. E também, assim, eu já fiz muitas vezes, não quero nem que ninguém saiba, sabe? Porque eu acho que quando a gente faz uma coisa de coração, ninguém precisa saber. Né? Ninguém precisa saber, porque assim, foi uma coisa que tu fez de livre da vontade, então assim, não precisa saber. Faz sem olhar a quem e sem, no caso, ficar contando para os outros o que fez ou deixou de fazer. Porque isso não leva a nada. Então, assim, ou então depois, eu fiz para fulano e fulano não fez para mim. É, Não faz isso. Quando fizer alguma coisa para alguém, faz de coração. é verdade. E infelizmente as pessoas às vezes esperam muito, né? Fazem na esperança de que o outro vai retornar e às vezes não retorna. Mas o retorno às vezes vem de outras pessoas que a gente nem imagina. Sim, E bem isso é isso tão mesmo. gratificante, às vezes muito mais gratificante do que vir daquela pessoa que tu esperava alguma coisa, Sim, sim. né? E olha só, já passou, Francis, já tá acabando. Eu digo quando a gente começa a falar, não quer mais acabar, né, gente? Quando começa a ficar bom, Fernando? Quando começa, fica bom, acaba. Mas assim, eu não tinha dúvida de que seria uma tarde assim, uma gravação dessa forma, que a gente iria aprender muito, porque quando a gente convida as pessoas para vir, realmente a gente quer contagiar, porque a gente sabe que ela tem Sim, muito para trazer. E trazer essa tua história de como tu começou, nossa, várias histórias que tu terias aqui para contar também sim, sim. de inspiração que tu serviu para alguém, que eu não tenho dúvida, porque o pouco que a gente conversava era só nas entregas de boleto, né? Para eu ia lá rapidinho entregar o boleto da Civic, a gente conversava um pouquinho. Então, tantas histórias assim, e eu queria muito te receber aqui. E eu sou muito grata por trabalhar na Cibig e poder ter conhecido tantas pessoas especiais assim. E tu pode ter certeza que tu és uma delas e que eu carrego sempre no meu coração, de verdade, Venha para mim, né? ter certeza. E é uma pessoa iluminada. Muito obrigada por ter trazido tanta coisa pra gente, ter trazido. Com certeza quem vai assistir esse podcast vai ter muitos insights e vai entender acima de tudo que quando a gente coloca amor no que a gente faz, o resultado vem. Com Não é certeza. isso, Franci? Vem Então, sim. é Pode isso. ter certeza que vem. É, E não desista. Quem tiver um sonho de alguma coisa, não desista. Não bote idade no meio, não bote casamento no meio, não bote filho no meio, não bote empecilho nenhum no meio. Vão atrás. Corra atrás do que vocês querem, independentemente de idade. que legal. Quer fazer suas considerações, Xênia? Olha, eu acho que não tem mais a falar depois dessa história, assim, porque realmente o objetivo do podcast foi criado, né, do Café com Personalidade, para conhecer quem são os nucleados, quem faz parte da CIBIG, que os diretores são só representantes, né, diretores, presidentes são representantes, mas quem faz parte da CIBIG mesmo são os associados. A CIBIG são os associados, né? A gente está aqui só para, digamos, ser a voz dessas pessoas, mas conhecer as pessoas que compõem, né, o quadro de associados, para mim tem sido assim bem importante, assim, enriquecedor até para o meu trabalho, desenvolver meu trabalho, a minha função aqui dentro, né? Porque eu estou na CIBIG há muito menos tempo que a senhora, mas eu tenho gostado muito de participar, assim, dos eventos, podcast, e ter essa oportunidade. Então, eu agradeço sempre que eu sou chamada para contribuir aqui, só que no fim eu sempre acabo ganhando muito, É. né? Conhecer histórias assim da senhora com 25 anos de empresa, né? Depois de uns anos já ter filhos formados, netos, ainda fazer uma graduação, primeiro finalizar, né? O ensino fundamental, o ensino médio, né? Por meio do SEJA e depois fazer uma graduação e enfrentar uma pandemia, aprender a mexer no computador para poder continuar a faculdade. Nossa, para mim, assim, eu já ganhei a tarde. E usar isso para ajudar pessoas, né? Exato, porque muitas pessoas querem fazer, porque eu quero fazer para ganhar dinheiro. Agora eu já ajudei muita gente, eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, eu vejo que a senhora não está preocupada com isso. Desde o início, a sua intenção foi ajudar pessoas e o dinheiro foi só consequência de Consequência. tudo isso, né? Então, para mim, eu já ganhei a minha tarde. Realmente, a gente às vezes tem uma agenda tão tumultuada
e às vezes se custa, né, para liberar um momento na agenda para a gente ouvir pessoas. E a senhora fazer isso assim com tanto empenho, assim, tanto zelo, para mim foi realmente um aprendizado muito grande, assim, que a gente sempre fala, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Não consigo fazer isso, hoje não dá, hoje, Juliana, hoje não tenho agenda, não tem como. E hoje foi um dia que eu falei assim, Ju, hoje tá difícil, mas eu vou. Então, realmente, eu vejo que, às vezes, aquelas concessões que a gente faz, assim, é porque tinha um motivo Sim. para ser, né? Eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar com a Juliana, eu tinha que estar com a senhora, ouvindo a sua história de superação de vida, de dedicação ao outro, né? Que também é uma história de fé. Para mim, realmente foi muito produtiva e fez com que o restante das atividades que eu tinha que cumprir são irrelevantes. Que bom. Muito obrigada pela sua presença, assim, e pelo seu servir, né? Porque a senhora, querida, não serve mais aos outros do que até às vezes a si mesmo. E a gente sempre tem que agradecer, porque isso é uma lição de vida. Verdade. Vamos pegar uma sacolinha para dar para Franci. Oh, Um mimo da Civic CDL. Na sacolinha tem uma canetinha da Cibig e um bloquinho de anotação para nossa psicóloga. Na sacolinha tem o slogan da Civic CDL, que hoje a gente tem o slogan que é a Civic CDL, a força que te representa. Eu acho que tu mostrou isso muito mais do que ninguém, que o empresário é uma força Sim. e é a força que ele é representado. A gente tenta trazer isso dentro da Civic CDL e trazer essa força que vocês representam. Que bom. Porque o empresário tem que ser forte. na verdade, se for pensar, nós aqui, enquanto diretoria, a gente só representa essa força que está Com no dia a dia. É Sim. bem isso. E ser empresário hoje em dia no Brasil tá bem difícil. A gente fez uma capacitação aqui e o professor, né, você sempre fala, estava capacitando ele falou que o empresário, que é empresário no Brasil, ele pode ser empresário em qualquer lugar do Sim. mundo, que ele vai ser muito mais leve do que ele imagina. Isso mesmo. Eu fiquei assim, nossa. Não, mas é isso mesmo. Não tá fácil, não. Só que assim, não tá fácil, mas não tem desistência. Com certeza, quiser, tem que persistir. E nem perder tempo reclamando, né? Não, O negócio é achar solução e É seguir em isso. frente. Então é isso, galera. Para quem nos acompanha até aqui, a gente pede que vocês realmente venham, assistam os programas que são todos muito inspiradores. O de hoje, então, sem sombra de dúvida, vai ser uma reflexão, além de inspirador. E que vocês possam nos seguir no Facebook, Instagram. Nós temos Spotify agora, para quem não pode ficar parado assistindo na TV, coloca lá no rádio do carro e vai ouvindo os programas que são enriquecedores para todos, eu tenho certeza. E é isso. E Fran, para a gente terminar o nosso podcast, a gente olha para a câmera central com o convidado e a gente fala o slogan da Cibig CDL juntos, que é a Cibig CDL, a força que te representa. Vamos fazer? Então vamos lá. A Cibig CDL, a força que te representa.